sou contra ficar lendo esses textos já prontos aí. Não, eu só trouxe algumas coisas só para mim não me esquecer do que falar. Seguir esse cronograma aí que o Richard coloca pra gente aí, amarrando a gente, tá entendendo? Ah, sim. Não, quando tem convidado Já tá a gente gravando? tenta... Será que ele ouviu isso? Tá gravando? Tá gravando, já. Ai. Bem, gente, nós estamos ainda nos preparativos para dar início ao nosso podcast do dia 19 de agosto, tá? Daqui a pouquinho a Já nossa... fez o link, Leonardo? Daqui a pouco a nossa apresentadora oficial vai dar início, vai dar o start aí ao podcast. Deixa eu só fazer o link. O teu caso, o teu filho é... Ai, Deus do céu. E agora? Você vai saber agora, quando eu me apresento. Não, meu Deus do céu. Benício? Não, Benício, peraí. Autista? Autista. Pô, fugiu. O nome? Tivemos um caso recente, né? Semana passada em Copacabana, tinha um rapaz suspeito autista, parece, estava andando de Mas bicicleta. fala assim, espectro autista? Sim. Cismaram que um segurança achou que aquela bicicleta era roubada, interpelou o rapaz autista, acho que não soube se explicar. Vieram o pessoal lá daquele serviço de delivery de entrega, foram espantar o rapaz morreu. Meu Deus, não vi isso não. Está sendo noticiado hoje. Meu Jesus. Noticiado hoje. Porque então está surgindo uma onda aí do tal do justiçamento, né? Das pessoas querendo fazer justiça das próprias mãos. Isso é complicado, né? Isso é bem... Demais, né? Demais. O Léo já compartilhou já? Você sabe que depois daqui, aí sai daqui vai almoçar, né? Ah, com certeza. Inclusive, Hoje doutor Cláudio, eu ia até... Você veio de Uber, né, doutora Karina? Vim. Fala com a gente. Não, relaxa. Não, mas tem que ir. Não, relaxa não. A gente tem que passar pra gente o valor do Uber direitinho. Tudo certinho. Já compartilhei o link com vocês. Já compartilhou já? Está pegando lá embaixo. Nossa, barulho, né? Tu já aí é pra botar no grupo da UGT, né? No outro grupo você já colocou, né, Léo? Sim, no grupo da Do VIPs já botei. Já mandou para as outras pessoas? Ah, eu tô no grupo. Já saí distribuída também. Eu tô no grupo, no grupo de vocês e do... Já pode começar? Vê se já entrou gente, né? Também, né? É o último negócio da contrato que você falou? Amanhã. Amanhã. Amanhã eu Ah, não, encontro o dia vai jurídico. estar cheio, né? Amanhã são dois eventos. De manhã tem o DNR 38, e tem o da nossa confederação, que é um pouco jurídico da contrato. Agora eu vou acessar agora, né? Só vai ter que acessar. Pô, eu esqueci de deixar aqui aquele apoiozinho do celular. Ó, tem um delay maneiro, né? É muito legal para as pessoas falarem que estão fazendo suas meias maratonas. Que dia você vai começar, doutor Cláudio? Me conta. Eu... Na sua meia maratona. São Silvestre. Ah, é? Ih, gente. Então vai ter que passar em São Paulo? É São Paulo.
Não, meia maratona, não, meia maratona não. Não, minha maratona você vai fazer aqui no Rio. Vou Tem fazer a uma- maratona meia. Primeiro tem que fazer uma corridinha de 2 km. Vamos começar. Tem várias corridas aí acontecendo. Faz uma de 4 primeiro, faz uma de 3, depois faz uma de 5. Quatro é muito. Não, faz primeiro de 3. Pô, tá bom. Já eu tenho um camarada no Instagram que é sensacional. Ele frequenta as academias, as corridas, ele leva bandeja de salgadinho, pizza, bebida. Ele fica, por exemplo, na hora de Copacabana, uma bandeja com salgadinhos e cerveja gelada. Aí as pessoas não Mas eu correm. acho que ele é só pra fazer um vídeo. Eu acho que ele não corre, não. Mas não corre não, ele só Só fazer o oferece. vídeo Só. dele. Essa é Tem alguém com som muito alto aí. Aí eu vi Esse uma... senhor aqui. Aí eu vi uma reportagem dizendo o seguinte, que quem inventou o teste de Cooper morreu aos 50 anos de idade do Ah, vem coração. você com essa fala, vai. Quem inventou toda a parte esportiva, todo mundo que participa da questão esportiva morreu Por isso que cedo. tu já tá com 60, né? E o cara que inventou, e o dono do KFC morreu depois dos 90, daquele frango frio tempo. Por isso que ele já tá Vamos com lá, 60. vamos começar? Tá certo. Vamos nós? Vamos começar? Você fica muito bem no vídeo, Cariana. Ah, filho? Obrigado. Obrigada. Boa tarde, meu amigo, minha amiga, trabalhador e trabalhadora e todos que estão nos assistindo. Sejam muito bem-vindos a mais um podcast FETERJ. Tava até com saudade, né, doutor Paulo? Semana passada não teve. Nós tivemos um evento interno, né? E a gente não conseguiu fazer o podcast. A gente teve que ir para esse evento. E hoje nós vamos falar sobre um tema que envolve afeto, desafio, trabalho e direito. E acima de tudo, ele também envolve muita luta, que é a realidade das mães atípicas. Ser mãe já significa assumir uma enorme responsabilidade de cuidado, né? E aí quando a gente fala de uma maternidade atípica, muitas vezes essa demanda se torna ainda muito maior. Porque nós falamos de consultas, terapias, acompanhamentos, adaptações, escolas, burocracias e muitas vezes uma verdadeira batalha para garantir direitos que deveriam estar assegurados. E ao mesmo tempo em que cuida, essa mulher também trabalha, constrói sua carreira, administra sua casa, seus relacionamentos e tenta encontrar espaço para cuidar de si mesma. E para conversar conosco hoje sobre esse tema, nós estamos recebendo uma convidada muito especial e querida nossa, né? Que é a doutora Karina Viana. Ela é advogada trabalhista e sindical, né? Trabalha num sindicato parceiro nosso, assim, né? Que é o Citicom, que é em Caxias. E a doutora Karina, ela conhece essa realidade bem de perto, não apenas com um olhar profissional, porque a doutora Karina, ela também é uma mãe atípica, mãe do Benício, um menino lindo, e vai estar conosco hoje para ter essa conversa, né? Seja bem-vinda, doutora Karina. Pra gente é um prazer, né, doutor Cláudio, estar dividindo a mesa contigo. Obrigada. E a gente sabe que hoje o podcast vai ter bastante informação. Ah, com certeza. E além de informação, toda a sua experiência, que acho que é o que é mais importante. Exato. Só um minutinho, Léo, tu pode ligar o ar-condicionado porque eu tô derretendo. Não zoa, não zoa. Fica feio aí se apareceu assoprando na direção dela. Não zoa, doutor Cláudio, mas Bem, eu estou então, derretendo. enquanto o Léo liga o ar-condicionado, gente, é um prazer enorme receber a Karina aqui. Karina, seja muito bem-vinda aqui. Karina, que é advogada, como a dona Cá falou, de uma entidade sindical co-irmã da gente, né? Que é o Citicom. Então, a gente poder estar falando com a doutora Karina e estar falando também com os amigos e amigas do Citicom e com toda a categoria que vocês
que o Citicom representa e que a Karina defende muito bem na justiça, é um prazer gigantesco. E muito mais ainda quando a gente vai falar da questão da mãe atípica. Porque quando se fala sobre isso, né, a gente tenta levar esse debate para muitos lugares, mas você pega as convenções coletivas, por exemplo, você não vê cláusulas em defesa da mãe atípica. Você não vê cláusulas. Quando eu falo mãe atípica, eu acho que a mãe é uma coisa tão abrangente que eu incluo na mãe atípica toda a família. Sim. Quer dizer, eu incluo o pai atípico, eu incluo a tia atípica, eu incluo todo mundo na família, porque ninguém é melhor para representar essa condição, né? Essa condição de ter um filho, de ter uma pessoa, e vamos dizer assim, especial na família, do que a mãe, né? Então, Karina, seja muito bem-vinda, a casa é sua, um grande abraço, leve também um carinho gigantesco para todos do Citicom, né? E agora eu passo a palavra para quem? Léo, dá boa tarde, pessoal. Olá, boa tarde a Obrigada. todos. Doutora Karina também, dá boa tarde a quem está nos acompanhando. Boa tarde a todos e todas, né, que fazem parte aqui da categoria da FETEG. Também, se tiver pessoal do Citicom nos assistindo, eu agradeço aqui o convite, primeiramente. A doutora Paula já está assistindo. Ah, que beleza. Eu queria agradecer também por estar aqui, mandar um beijo para o pessoal do sindicato, que eu faço parte, Citicom, doutora Paula Adriana, minha querida diretora jurídica, um beijo para você, para todos os nossos colegas de trabalho, doutor Hernandes, a presidência do sindicato, com o Jean, todos vocês, um abraço, obrigada pelo convite. Falar, né, sobre a maternidade atípica é lembrar que a gente está aqui, né, e hoje eu trago esse assunto para vocês porque eu vivo na pele essa questão das terapias, do malabarismo entre ser um profissional, de cuidar, de ter essa sobrecarga emocional, medicação, o cuidado de manter também a identidade profissional de nós como mães atípicas. Não é fácil, mas a gente vai levando essa questão em consideração, né? Lembrando que o que seria nessa questão que as pessoas falam tanto de mãe atípica, né, Domênica? A gente estava aqui até debatendo essa bola. A mãe atípica nada mais é do que uma mãe que ela exerce a maternidade atípica de uma criança autista, uma criança neurodivergente, uma criança que possui necessidades, né, especiais em razão dela ser autista, né, e possuir o transtorno do espectro autista. E isso é muito interessante porque enquanto a gente busca hoje trazer informação, tratamento e melhorias para essas crianças, muito se fala do autista em si, mas se esquece de falar da mãe autista, né? Da mãe profissional, da mãe que está ali todo dia, da mãe que tem aquela carga de exaustão diária e que precisa também de cuidado, de amparo e de acolhimento. Né? Porque hoje nós como mães, nós vivemos o autismo 24 horas. Então é difícil vivenciar isso, o autismo, e você ter que lidar com o autismo e ainda ser um profissional e ainda ter essa rotina de casa, filho, trabalho, são muitas responsabilidades. E às vezes a mãe ela fica sobrecarregada assim. E eu fico imaginando as mães que não têm, na verdade, nenhum tipo de rede de apoio. Graças a Deus eu tenho. Estava até conversando com a Domênica, eu vim hoje aqui, mas meu filho ficou com a minha rede de apoio. Mas dar um beijo aqui para minha irmã Luciana e para minha mãe, Severina, que me ajudam muito a cuidar do meu filho. Sem elas eu nem conseguiria nem trabalhar. E graças a Deus eu tenho uma rede de apoio e eu tenho também um pai que é presente. Sim. Mas muitas não têm. Não tem rede de apoio. A gente vivencia hoje uma sociedade que a gente precisa trazer à luz essas questões do autismo, trazer à luz a questão das políticas públicas que a gente não tem, que precisam ter, né? Então é muito difícil a gente vivenciar o autismo só naquela parte em que as pessoas olham só para a criança, porque os pais também estão ali, a família, não é só uma criança atípica que está ali. É uma criança atípica que demanda muitas terapias, que demanda muitos cuidados, mas é uma família inteira.
que você tem que tratar, cuidar e acolher. Você sabe que assim, né? Eu até falei com você antes do podcast começar, nós estávamos aqui conversando, né? Que tudo que você está falando, o que me chamou a atenção foi que eu estava num salão conversando com uma amiga e ela é mãe atípica. Só que assim, eu sabia da exaustão dela, eu acompanho um pouquinho, hoje não acompanho tão de perto, mas já acompanhei mais. E ela estava fazendo algo passando pelo seu atendimento, e ela toda hora falava assim, eu sou mãe atípica, porque parecia que ela queria botar aquilo para fora, e ela queria aquele momento que ela estava só, sem a filha dela, que é uma menina, e ela queria, tipo assim, eu tô só, eu posso desabafar, eu posso falar o que eu quero. Então, passa por tudo isso, pela exaustão, pela preocupação, porque eu acho que vocês não se desligam em nenhum momento. E olhar para ela, eu falei, meu Deus, quantas mulheres vivem isso? E a gente nem sabe, e às vezes as próprias mulheres não sabem nem aonde buscar ajuda direito. Claro que hoje a gente tem muita informação, né? Mas assim, uma ajuda de forma efetiva, porque às vezes a gente está em roda de conversa e cada pessoa vai falando uma coisa, e às vezes você fica meio sem saber qual é a informação certa. Inclusive até nas redes sociais também, a gente às vezes recebe tanta informação que às vezes a gente não sabe qual é a informação certa. Exato. E aí eu pensei, poxa, eu acho que esse é um tema muito importante para a gente trazer para o podcast. Exato. Porque as mães, não só as mães, toda a família, né, do Cláudio, como a gente bem estava falando, e você também, toda a família passa pelo processo junto. Exato. Né? Porque tem a rede de apoio, que a principal rede de apoio que a gente tem é a nossa família. Exato. Né? E tem gente que não tem nem isso, né? Sim, e aonde buscar ajuda, como saber assim, o que realmente eu posso ou não fazer. E as mães que descobriram agora também que são mães atípicas, que os filhos, né, nasceram há pouco tempo e tal, enfim. Então acho que eu pensei em você, doutora Karina, por causa disso, porque eu vejo os seus posts, eu vejo os vídeos do Benício, você ali o tempo todo com o seu cuidado com ele, e eu sei que hoje você vai acrescentar muita coisa aqui à mesa do podcast, né, doutor Cláudio? E eu quero dar boa tarde a quem já está conosco, o seu Valdir já chegou, ele sempre nos acompanhando, a Paula Adriana, né? Um abraço, doutora Paula. Abraço, boa tarde. O Francisco, ele é diretor do CEMAPO Rio e ele colocou, boa tarde a todos. Temos que colocar em nossos acordos cláusulas que protejam as mães atípicas. No acordo da Conlurb já existem alguns avanços a respeito do tema. Inclusive, essa minha amiga, ela é funcionária da Conlurb. Essa minha amiga que é mãe atípica, né? E eu sei a luta que ela passa. A Rosinete Silva botou mães atípicas e você consegue, você não viu, né? Mães atípicas e vós precisa de ajuda. As mães e as vós atípicas precisam de ajuda. Sim, Rosinete. E doutora Karina, antes de eu entrar aqui no meu roteiro de perguntas... Só para poder, se você me permite, que é assim, que a gente vai interrompendo na hora e pede desculpa depois. Posso te corrigir a voz. É que essa fala da Rosinete Silva, quando ela fala assim, mães atípicas e vós precisam de ajuda, é justamente sobre essa questão da rede de apoio que a Karina estava mencionando, porque muitas das vezes a mãe é atípica e temos que dizer que a avó também é atípica, porque muitas das vezes a avó, nessa rede de apoio, a avó, na verdade é uma família atípica, né? A gente chama mãe atípica, mas a família é atípica. A partir do momento que a gente vivencia, né, o autismo na nossa família, é uma família atípica. Não é só a mãe que é, né? O pai é atípico, a mãe, a avó, porque todo mundo vivencia o autismo ali na sua família, na sua rede de apoio. E é importante justamente a gente frisar que todos precisam de auxílio, né? A criança, principalmente, nessa questão do diagnóstico, que é uma coisa que a gente tem que pontuar muito, que hoje os pais, muitos não aceitam logo de início e tentam
burlar essa questão dentro deles da negação. Né? A gente tem primeiro aquela questão da negação do diagnóstico, para depois buscar realmente melhorias para aquela criança através das terapias, do cuidado, do diagnóstico. É muito difícil. É o que a gente chama, inclusive, que a gente passa pela fase do luto, né? Do filho que você idealizava para o filho atípico. Eu posso até fazer Entendeu? um comparativo muito assim, acho sensível. Eu sou filho eu tenho um filho especial, Sim. o Mateuzinho, que é Down, né? Exato. Então eu tenho uma mãe atípica, que é a mãe do meu filho, temos uma família típica, porque todo mundo fica envolvido naquela situação. Mas tem uma situação nessa questão do luto que ela, no autismo, ela é bem diferente, porque, por exemplo, eu não tenho como negar que meu filho é especial, porque o meu filho é Down. Por quê? Porque ele tem a prélia no olho, ele tem a questão do lóbulo da orelha. Quer dizer, o Down tem toda uma fisionomia característica. O autismo não funciona assim. Exato. O autismo não funciona assim. Então, quando você vê, às vezes a pessoa ela é autista, ela está em pé do seu lado e você não diz que ela é autista. Você não percebe. Você né? não percebe que ela é autista. E depois vamos discutir um pouquinho a questão da importância daqueles cordões de identificação, porque eu vejo muita divergência na interpretação se aquilo é positivo ou não. Mas eu conheço histórias de crianças autistas e adolescentes que já apanharam na rua. Por quê? Porque eles tinham reações, que eram reações características do autismo, mas como pela aparência as pessoas não percebiam que era autista, partiam para cima para agressão, tá entendendo? Entendia que aquilo era uma conduta completamente equivocada, coisa e tal, e partiram para agressão. Então acho que é muito importante essa questão da identificação também, né? E para o luto, isso para o pai do Down é diferente, porque a gente tem a notícia, realmente a gente toma um impacto assim, gigantesco. Poxa vida, meu filho é Down. Aí você tenta compreender por que a criança nasceu Down. Você se culpa, mas você tem uma realidade ali que você não tem como negar, porque você vê a fisionomia do seu filho, você vê os olhos dele puxadinho, você vê a questão do polegar. Então, agora, o pai do autista não, quando ele olha para o filho, na maioria das vezes, ele vê aquele aspecto dentro do que a gente chama de uma normalidade, vamos assim dizer. Exatamente. Então ele fica assim, não, meu filho não é autista. Não é possível que meu filho é autista. É normal, porque você olha para, né? Então, essa questão do luto, ela é muito difícil você trabalhar na questão do autismo. Sim, na questão do autismo é. Eu falo, né, porque eu tive essa questão do luto. No início, para mim, foi difícil verificar e vivenciar a criança que eu tinha e a criança que eu teria que aceitar a partir do diagnóstico. Eu falo, eu chorei 3 dias, me recompus e falei, eu vou à luta pro meu filho. Porque se eu não for a voz dele, quem vai ser? E aí o diagnóstico, ele trouxe essa questão, mas ele também me trouxe uma outra questão, que é, se eu não lutar por ele, se eu não der voz a ele, quem vai dar? Porque amar incondicionalmente, todos os pais e mães amam os filhos. Perfeito. Né? Nós amamos nossos filhos, mas você lidar com um diagnóstico que você não estaria preparado, que você não imaginava ter, é diferente, né? Por exemplo, no caso do senhor, a criança nasceu já síndrome de Down, o senhor já teve que... Eu não estava no Cláudio, né? mas não, Cláudio, chamar de senhor, porque eu estou no podcast. Tá bom, você. E aí a criança veio já assim, você já teve aquele impacto, mas você já sabia e dali você partiu. Você não tem como contestar o diagnóstico. Exatamente. Mas aí quando você tem a criança, que você olha para ela e você fala assim, gente, ela é uma criança neurodivergente, e agora? O que eu vou fazer com essa informação? Né? Ela apresenta, então, no caso, antes do diagnóstico, que é o que mais acontece, ela apresenta estereotipias, ela não fala, ela não se comunica, ela não tem interação social. Não, meu filho não fala, mas daqui a pouco ele vai falar. Não, entendeu? E você também procrastina a questão de obter o diagnóstico.
é complicado, né? Então hoje a gente vive uma maternidade atípica, né? E uma maternidade, não só a maternidade, uma paternidade atípica, a família em si, mas por quê? Nós primeiro temos que olhar com esse olhar de que a criança ela tem que ser amada e cuidada, tá? A criança ela tem que ser amada e cuidada, porque sozinha ela não vai procurar terapia, ela não vai ser cuidada e ela não vai conseguir se desenvolver. Então cabe a você, pai e mãe ou parente, né, que você veja qualquer caso desse, acender o alerta e trazer essa percepção. Porque hoje o que mais me dói, sendo mãe atípica, é ver crianças sendo podadas dessa chance de obter o diagnóstico e dali partir para essa questão de você ter as terapias e conseguir o desenvolvimento da criança. Você que está nos assistindo agora, encaminha o nosso link para outras mães, outras famílias que têm crianças, né, atípicas, para que elas possam participar conosco. Nós estamos em todas as redes sociais, sabe, doutora Karina? Nós estamos no Instagram, no @podcastfeterge, nós estamos no Facebook, que é de onde a gente está fazendo a transmissão, nós também estamos no TikTok, porque a gente quer alcançar todas as idades, né? E aí o TikTok é para os mais jovens, igual meu amigo aqui, que adora o TikTok, ele adora o TikTok. O TikTok é muito bom. Mas nós estamos em todas as redes sociais e também dizer para você, caso a pessoa não consiga assistir, nós deixamos esse podcast gravado no nosso YouTube. Bacana, E aí, se você também não consegue assistir agora, mas encaminha o link, a pessoa pode assistir depois, lá no na TV Feterge do YouTube. É só você colocar lá TV Feterge e você consegue depois ver esse podcast todinho lá na íntegra e tirar suas dúvidas e depois compartilhar com outras pessoas, né? Mas se você está aqui agora, encaminha o link e convida as pessoas para estar conosco. Eu preciso falar das notícias dos setores. Como é que estamos na nossa negociação coletiva da categoria de administração de imóveis e diversões que ainda não finalizamos? Fala pra gente, doutor Cláudio. Com brigada de imóveis, nós ainda não temos um retorno do segmento empresarial, tá? Casa de diversões, nós devemos ter uma nova reunião na semana que vem para tratar deles. E os guardiões de piscina? Sim, também. Aí é muito importante frisar isso. O que acontece? Nós passamos para o sindicato patronal que os guardiões não concordam com a manutenção de uma determinada cláusula, segundo a qual o guardião ele poderia, presume-se pela leitura da cláusula, acumular função com o operador de piscina, ele não teria nenhum ganho salarial. Então, essa é a grande divergência que nós temos hoje no prosseguimento da negociação coletiva com o guardião de piscina. Tá. E o nosso presidente, Meirelles, pediu para falar que amanhã, aqui no Rio de Janeiro, acontecerá o lançamento da campanha nacional Cidade Limpa, Trabalho Digno. É uma campanha da nossa confederação que está acontecendo em alguns estados do Brasil e amanhã será o lançamento aqui no Rio de Janeiro, né? Eles já fizeram esse lançamento no Paraná e em São Paulo, amanhã é aqui no Rio e em setembro será em Minas Gerais, né? É uma campanha também que versa sobre a NR38, que é referente aos direitos dos trabalhadores da limpeza urbana, né, para garantir a eles água no caminhão, uniforme adequado, local digno para refeição. Um ambiente de trabalho saudável para o pessoal da coleta urbana. Da coleta que faz a limpeza urbana. Né? Isso é extremamente importante. Sim. E aí amanhã vai ser o lançamento dessa campanha aqui no Rio. E todos nós estamos muito felizes, né, com esse lançamento. A gente vai estar lá amanhã participando, né, do Cláudio? Isso aí. E vão várias pessoas participar, né? Deverá estar presente o nosso superintendente regional do trabalho e emprego, Cláudio Sequim, que é um amigo do movimento sindical. Sim. O presidente da Conascom deverá estar presente, o Moacir.
devemos ter a presença também de alguns sindicatos de fora do Rio de Janeiro, acho que do Paraná, Paraná, Minas Gerais, do Estarão Nordeste todos também. amanhã no lançamento da campanha nacional. E também falar que esse mês nós temos uma campanha muito importante, né, doutora Karina? Que é o Agosto Lilás. É muito importante. Que é um mês dedicado à conscientização, prevenção e enfrentamento da violência contra a mulher. Eu acho que a gente pode fazer um podcast, hein? O que você Podemos. acha sobre isso? Né? É bom. É um tema importante e assim, né, diante de todas as estatísticas que nós estamos vendo, né, a campanha do Agosto Lilás, ela busca fortalecer a informação sobre os diferentes tipos de violência, né, violência contra a mulher, que não é só a violência que a gente acha que é bater, ela também, além da violência física, é a psicológica, sexual, patrimonial e moral. E o Agosto Lilás não é só um assunto privado, é uma questão de direitos, proteção e justiça. E também está conosco a Eliane Salles, boa tarde. Ela disse que é um ótimo tema. O Yuri, nosso diretor, Boa também tarde. nos dando boa tarde. Edivaldo Brito também nos dando boa tarde. E o nosso diretor Flávio de Castro Sobrinho nos parabenizando pelo podcast. Vamos lá, Obrigada. Vamos lá. Hoje o doutor Cláudio está quietinho. É, né? tá vendo? Não, eu tenho aqui uma pergunta para a Karina que... Então faça. Karina, a gente sabe que a mãe atípica, ela passa por uma série de dificuldades. Muitas delas, às vezes, ela tem que abandonar a vida profissional dela. Sim. Mas eu vou dar um enfoque à mãe atípica que não abandona a vida profissional, que ela continua atuando, que é o seu caso, você como advogada. A gente fala muito do capacitismo, né? Que que atinge muita pessoa especial. Agora eu vou levar isso para a mãe atípica. Quando você está no trabalho, a mãe atípica, você acha que ela passa por algum sentimento de terceiros, de que ela não será capaz de fazer alguma coisa profissionalmente justamente porque ela é uma mãe atípica? Tipo assim, eu não vou passar isso para a doutora Karina porque ela já tem um filho autista, não vou passar isso para fulano, vai acabar que não vai conseguir fazer isso. Você acha que profissionalmente a mãe atípica, ela acaba recebendo algum tipo de preconceito na sua relação profissional? Como é que você vê isso? Então, né, no meu caso, eu não passei por isso, né? Lá no trabalho, inclusive ao contrário, eu tenho bastante serviço, sempre tive, e eu tive um acolhimento também lá no meu setor jurídico, pela minha diretora, né, pela doutora Paula Adriana, e também pelo sindicato, na questão do meu filho. Mas a mulher em si, a partir do momento que nós nos tornamos mães, né, a nossa capacidade de trabalho, ela acaba ficando um pouco interferente. Não vamos dizer que não. Eu estava até conversando isso outro dia, falando sobre essa questão. Por quê? Porque quando nós somos mães atípicas, o que acontece? Nós, como mães atípicas, às vezes acontece um problema com o nosso filho e você tem que resolver. Você tem que sair do trabalho, você tem que se ausentar. Acontece um desregulamento que, por exemplo, seu filho passou mal na escola, teve um ato de desregulamento, você tem que sair. Então pode acontecer sim de haver preconceito no âmbito do trabalho. Pode sim. E eu digo isso por quê? Porque as mães atípicas, a sobrecarga é muito alta. É muito alta. Eu estava conversando com a Domênica, por exemplo, que meu filho só toma remédio comigo. Eu, antes de vir, eu dei um medicamentozinho com ele, que ele está um pouquinho resfriado, e eu vim para cá. Mas existe essa questão, entendeu? Se eu tivesse que me ausentar do trabalho para ir lá dar um remédio para o meu filho e voltar para o trabalho, tem lugares que aceitam a mãe atípica ter essas questões, mas tem lugares que não. Então hoje o que a gente precisa realmente é de que a sociedade observe que as mães atípicas, elas querem trabalhar, elas querem ir para o mercado de trabalho, elas querem exercer a sua maternidade atípica, mas elas querem também ter a sua identidade profissional preservada. E isso é o que a gente tem visto, que está muito difícil na escala de trabalho. Porque
muitas mães, quando voltam já a gente já tem um estudo da licença maternidade, muitas delas perdem o emprego. Agora você imagine na questão da maternidade atípica, que tem direito a uma jornada reduzida, se for servidora pública, por exemplo, tem essa questão de ter lugares que, de forma, como é que eu vou informar aqui para vocês, que apresentam para as mães essa questão de jornada um pouquinho reduzida, que a mãe às vezes tem que faltar mais do que outra para levar o filho no médico, porque você tem que levar no neuro, você tem que levar no pediatra, aí você tem que levar no fono, nas terapias, aí como é que faz? Se ela não tem, por exemplo, eu tenho uma rede de apoio, hoje eu posso não levar meu filho na terapia, mas eu tenho a minha irmã, Luciana, um beijo para você, que leva o meu filho na terapia para mim. Mas e se eu não tivesse? Aí eu tenho que contrabalançar com o pai, e aí como é que ficaria? Então hoje, para a mulher trabalhar é um grande desafio. Muitas desistem de trabalhar. E aí é o que acontece. Uma mulher fica sem trabalho, aí tem que recorrer a benefícios como o BPC Loas para criança, para eles terem uma sobrevivência, um Bolsa Família, e aí como é que faz? É difícil. Eu gostaria, doutora Karina, que você falasse sobre isso. Porque assim, inclusive, essa minha amiga, é BPC Loas? É BPC Loas. Foi negado para ela. Tudo bem que ela recebe a mais do que o... Isso. Mas aí é questão de comprovar, entendeu? Porque o que acontece? Hoje, nada é 100% para a questão dessa negativa do BPC Loas, né? Eu não atuo na área previdenciária, mas o que eu posso te informar? Já temos casos e jurisprudências que eu já sei lendo, de mães que ganhavam R$5.000 e conseguiram obter o BPC Loas. Desde que elas demonstrem, né, as despesas que elas têm, as despesas médicas, são mães que moram de aluguel, então tudo isso ela pode entrar com um recurso, uma ação na Justiça Federal e conseguir obter. Mas só de forma judicial. Só de forma judicial, porque administrativamente, geralmente o INSS ele nega, né, e por mais que você entre com recurso administrativo, você não obtém, mas judicialmente consegue. Ela vai demonstrar, então mesmo ela ganhando mais, acima daquele limite, ela vai demonstrar que as despesas que ela tem são tão em função grandes, daquela condição, exatamente, são tão grandes que acabam não sobrando, assim dizer, né? Então aí judicialmente ela consegue receber o LOAS. Consegue. E judicialmente tem acontecido assim Eu tenho visto jurisprudências nesse sentido. Eu tenho amigos que advogam na área previdenciária que eles falam que eles conseguem também. Mas é uma luta, é aquilo, né? Tudo é uma luta. O medicamento é uma luta. Por exemplo, o meu filho toma um medicamento, mas eu conheço crianças que tomam 4 ou 5 medicamentos e não são baratos. Um medicamento que meu filho toma hoje custa R$390. Sim. Mas e a mãe que não pode comprar? Sim. O que faz? Quais são as políticas públicas que hoje a gente precisa ter de fornecimento de medicação, de amparo para essa mãe? Hoje, por exemplo, no estado do Rio, saiu uma coisa interessante que eu sempre falo isso. Muitas vezes eu saio, eu preciso ir no mercado, eu preciso ir num lugar, resolver alguma coisa rápida, mas eu não tenho prioridade nas filas. E hoje, né, o estado do Rio de Janeiro já me dá prioridade. Né? Tem agora as mães atípicas agora, vocês podem estar solicitando uma carteirinha, né, de mãe atípica e vocês têm prioridade nas filas, porque eles sabem que a nossa demanda é muito grande. O tempo que às vezes você perde de estar ali, você está resolvendo alguma coisa para aquela criança. E você sabe como as mães conseguem? Então, as mães elas têm que entrar, né, no site do município do Rio. Aqui no município. Né, no aplicativo lá, ou no site, e tá obtendo essa informação lá dentro. Lá dentro mesmo você pode se inscrever, fazer um login que eu estava vendo, e você vai conseguir se cadastrar. Ou então, indo nos Detrans. No meu caso, eu tenho que ir no Detran, que eu moro em Caxias. E aí, para mim poder estar solicitando essa carteirinha. Então, as mães que são atípicas, né, elas podem acessar o site da Prefeitura do Rio e fazer o cadastro para obterem uma carteirinha para elas terem algumas prioridades em atendimento. Exatamente. Tipo do idoso, né, da gestante. Isso, agora a mãe também... ela tem. Foi uma novidade que foi trazida agora. É recente isso. E a carteirinha, você vai requerer no site da Prefeitura ou através do Detran, né? Isso. Sim. É igual o CIPTEA, né, que é a carteirinha do autista.
Você vai no Detran ou você pode também estar entrando lá no site da prefeitura para requerer. Juntar documentação em anexo laudo, essas coisas todas, e aí você vai conseguir. Entendi. E assim, se você, para falar para as mães atípicas, quais os principais direitos que elas precisam saber, assim, não pode deixar passar? Ah, o que vocês não podem deixar passar? Esse é um deles. A questão da prioridade. A prioridade. Acho que Aliás, eu vou até dar uma adendo com relação à prioridade, tá? Prioridade não é preferência no atendimento. Prioridade é você ser atendido primeiro. Pode estar uma fila de pessoas na preferência. Você vai ter que ser atendido primeiro. Isso é a prioridade que se dá ao autista e às mães atípicas. Então, por quê? Uma criança num ambiente, né, de um mercado, de um local com muitos barulhos, ela pode ter altos desregulamentos. Sim. Ela pode entrar em crise, né? E aí o que você faz com isso? Então, por isso se dá prioridade, não se dá atendimento preferencial, é atendimento prioritário. Essa é a grande diferença, né? O que nós temos hoje para as mães? Primeiro, eu queria dizer para vocês que a lei, nós temos a lei, né, Berenice Piana, que é a 12.764 de 2012, e nós temos o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que trazem essas questões dos direitos e de tudo que os autistas e das mães também têm, né, hoje. Mas o que essa lei, eu quis citar essa lei? Porque essa lei, sabe por que ela leva esse nome? Porque é de uma mãe atípica. Uma mãe atípica leva o nome dessa lei dos autistas, porque foi uma mãe que foi lá, que correu atrás, que buscou e que lutou. Então eu falo e eu deixo isso aqui para as mães. Lutem pelos seus filhos, pelos direitos dos seus filhos. O que hoje a gente tem para as mães, né? Hoje para as mães, a gente tem a questão delas buscarem o BPC Loas, né? Junto ao INSS. Nós temos a questão de buscarem a matrícula escolar dos seus filhos, né? Que eles tenham acesso à educação, que eles tenham acesso a um professor ou mediador auxiliar, né? Através dessa lei que eu estou falando da Berenice Piana. Então você tem direito a isso. As crianças vão ter direito a estudar e ter essa questão. Ah, se a escola negar a vaga, vai fazer um boletim de ocorrência na delegacia, vai fazer uma queixa junto, né, à Secretaria de Educação do seu município, para que estejam avaliando porque foi negado a vaga do seu filho na escola. Então, tudo isso tem. Agora, para acontecer muito. Sim, sim, sim. Mas hoje, para as mães, o que nós temos de relevante é a questão da redução da jornada para as que são servidoras. Agora, para a mãe atípica, que é como eu, que trabalha, né, na rede privada e não na pública, a gente não tem ainda uma grande seguridade. Mas isso é né? tão bom para que os sindicatos também tentem Sim, incluir sim, essa cláusula nas sim. negociações coletivas. De né? redução de jornada, Sim. ou de auxílio, por exemplo, quando a mãe precisa faltar. Né? Nós temos ali as faltas de a mãe pode faltar ao trabalho uma vez por ano, se o filho tal tiver 6 anos. A gente observar essa questão das mães atípicas, de melhorar. A mãe atípica pode faltar quantas vezes ao trabalho para levar o filho ao médico. Vocês Pra que cuidar. participam das negociações, não sei se você participa lá no Sitcom. Não, eu geralmente participo como advogada na parte jurídica observando, mas as cláusulas, essas coisas é feito pela diretoria, né? Mas o Dr. Cláudio, ele participa. Mas não lá. Não no Sitcom, mas Ah. nas categorias que são representadas pela federação, né? Que são a C... Não, nem todas as categorias Nem todas, representadas nem pela todas, federação. Mas enfim, ele participa. Você hoje vê... Agora é pro Dr. Cláudio, né? Mas está relacionado à parte... Isso não estava no script, tá bom? Não né? estava no script, mas como você participa, você pode ajudar a gente, né, doutora Karina? Exatamente. Você acha que hoje a gente está caminhando para essa inclusão ou ainda está longe? Olha, Porque a gente não tem essas coisas. eu acho que essa pergunta é importante porque ela demonstra uma certa carência ou fragilidade nos processos de assembleias dos sindicatos. O que acontece? A mãe atípica quase não tem tempo para fazer outras coisas, porque tem que lidar com o trabalho e a questão da criança. Dificilmente você vê uma mãe atípica participando de uma assembleia do sindicato. Tá?
Então, é muito importante a gente Até fazer porque esse... talvez ela não tenha nem tempo de participar, né, do teu Então a gente tem que fazer essa campanha de esclarecimento e divulgação para quê? Não só a diretoria, mas para que todos os trabalhadores entendam da importância de você assegurar determinadas condições de trabalho para a mãe atípica, Flexibilização. para a família atípica. Sensibilidade. Por exemplo, nós estávamos falando aí, a doutora Karina falou da questão da gestante, que quando ela volta do emprego, normalmente ela é dispensada. Eu digo mais ainda, quando ela volta do emprego, muitas das vezes, ela volta da licença maternidade, muitas das vezes ela é compelida a pedir demissão. Mas esse pedir demissão, muitas das vezes, é em função de... Olha, se eu tenho inúmeros estudos que dizem que você tem, que a criança, o ideal é que ela viva do leite materno até os 6 meses, por que é licença maternidade? Por que a licença maternidade da mãe só vai até 4 meses? Para você poder prorrogar para 6 meses, tem que fazer parte daquele programa de empresa cidadã, que eu falei. Exatamente, né? Para a questão do aleitamento. Aí você tem uma grande hipocrisia na CLT que garante um intervalo para amamentação, para que a mãe possa, durante 2 semanas, que a mãe possa amamentar o filho no intervalo de 1 hora, é 1 hora, não é isso? Isso. Mas a gente não pode prorrogar um pouquinho a Mas licença mas- por causa da amamentação? Mas as empresas não têm creche. A mãe trabalha no local que tem que deixar a criança em casa. A criança em casa vai com essa rede de apoio. Aí estou falando da mãe de forma geral, estou falando da típica não. Muitas das vezes você faz um acordo para a mãe chegar 1 hora mais tarde, sair 1 hora mais cedo, mas para aquela efetividade da lei, aquilo não se presta, porque aquilo não garante a amamentação da criança. Então, realmente, a gente precisa do quê? Como você falou, a gente precisa que os trabalhadores, as trabalhadoras, que os diretores, as diretoras entendam da importância de você assegurar condições sociais efetivas. Só que tudo aquilo que você leva para a negociação coletiva que se reverte de melhores condições de trabalho, não é muito bem visto pelo segmento empresarial. A gente fica horrorizado com isso, tá entendendo? Qualquer melhoria que você queira implementar em convenção coletiva custa muito. Agora, nas negociações coletivas que eu participo, dificilmente a gente vê a sugestão para a inclusão de cláusula garantindo melhores condições de trabalho para a família atípica, a mãe atípica. A mãe atípica, né? A mãe atípica. Dificilmente a gente vê isso, entendeu? Não vejo mesmo também. Não vê, né? Mas eu acho que é uma coisa que a gente, como sindicalista, deveria começar a pensar, né? Exato. Daí a importância do podcast divulgar essas questões, para a gente poder levar na... Não só da mãe atípica, mas da mãe especial. Porque também, sim. por exemplo, no síndrome de Down, ele faz terapias, ele precisa de um cuidado especial. Sim, Né? E outras crianças que têm outros tipos de problema, paralisia cerebral, microcefalia, enfim, é Sim. como um todo. Por quê? Porque ser mãe atípica, ser mãe especial, é trazer essas questões. A gente hoje vive a maternidade atípica, mas a gente também quer ter a nossa identidade profissional preservada. Sim. Não ter discriminação no trabalho, que o Dr. Cláudio perguntou, que pode acontecer e pode ocorrer também. Sim. Doutora Karina, Quando eu falo dessa questão, só para poder... porque quando eu falei da questão de você diminuir as atribuições da mãe atípica no trabalho, é nesse sentido, dela ser tratada como uma coitadinha, que não é uma verdadeira guerreira, ou mais ainda, até da pessoa pensando de forma de proteção àquela profissional, tentar diminuir a responsabilidade dela. Só que você entra num sistema que você vai diminuindo a responsabilidade daquela mãe até o momento que o segmento econômico, o empresário vai falar, poxa, ela é dispensável, porque ela já não tem mais nenhuma responsabilidade aqui. Então a gente tem muita essa preocupação, não só da manutenção do emprego, mas de que você consiga enxergar que, de forma heróica, aquela mãe atípica, ela continua sendo uma profissional super competente. Você não tinha dúvida nenhuma de que ela... Aliás, não é só Antes, mãe. né? Antes de dela ser mãe, ser você mãe. não tinha dúvida nenhuma. Então, passou a ser mãe, você começa a ter dúvida, tá entendendo? Né? Doutora Karina, mas
você, assim, né, no seu ponto de vista, o Brasil, ele como de uma forma geral, né? O Brasil, ele possui essas políticas públicas para as mães? Não. Não? Não de uma forma que a gente necessita hoje. É preciso olhar de uma forma mais assertiva para as mães e também para as crianças, né? Porque hoje o que nós temos são políticas públicas, mas que não têm tanto acesso e tanta divulgação como deveriam ter. Eu falo sempre que a inclusão, ela começa no nosso olhar. Ela começa no nosso olhar para o outro, no nosso olhar para aquela pessoa. Não é porque nós somos uma parte pequena da população que nós não mereçamos ter voz. E essa voz, ela só é obtida quando eu, que não tenho o mesmo problema, eu observo e eu quero olhar para aquela pessoa e falar assim, não, ela também precisa ter voz. Então a voz de ela sozinha ela não é nada, mas a voz de muitas mães, ela traz muita coisa. Tanto é que a gente hoje tem essa lei Berenice Piano por causa da mãe. A mãe correu atrás. Então hoje eu falo que as mães atípicas, elas vão ter voz a partir do momento que elas se unirem e buscarem justamente que as pessoas olhem ao redor e vejam que muitas vezes essa mãe, ela fica refém dessa situação, porque muitas não têm rede de apoio, muitos maridos abandonam. Sim. Eu faço parte de uma pequena porcentagem de mulheres que ainda está casada, porque muitos maridos abandonam, largam para lá, não querem saber. Então, sim, a rede de apoio, ela é fundamental. A rede de apoio não precisa só ser familiar, é ser amigo. Às vezes, um apoio que você dá para uma mãe ali fazer uma unha, ela lembrar que ela existe além da maternidade atípica, dela ter um olhar, dela ir numa academia, dela fazer alguma outra coisa, dela ir num cinema, já ajuda. Porque eu conheço mães que os filhos são autistas severos, não é o meu caso, mas são mães que vivem a maternidade atípica 24 horas por dia e elas não podem sair, elas não têm o privilégio de ir ao cinema, de cuidar de si para nada. O tempo que elas têm para cuidar um pouco de si da casa é o tempo que as crianças estão na terapia. E aí elas lembram que elas existem um pouco. E aí elas conversam conosco, a gente troca uma ideia no ambiente da terapia ali, né? E isso é importante. Então eu acho que falta políticas públicas, falta acolhimento, falta terapia para as mães, falta mais grupos de conscientização. Hoje a gente precisa conscientizar. E você, a gente estava falando dos direitos, o que o autista teria de direito que transpassaria ali para os pais? A questão do IPTU, né, da isenção do IPTU, a isenção do IPVA e a questão da compra do veículo, conseguir ser mais barata. Sim. Né? Mas se eu não me engano, ainda está em 70 mil, né, para os veículos aqui no Rio. E é isso que a gente tem, não temos muitas políticas públicas voltadas para as mães, para o acolhimento das mães. E a gente precisaria ter. Mas você vê, assim, do seu ponto de vista que você está no meio, você vê hoje uma movimentação maior para esse grupo ganhar mais força? Sim, sim, porque surgiram muitas situações envolvendo essa questão. Antigamente, as pessoas não tinham a voz, né? As pessoas não tinham aquela voz de chegar e falar, olha, estou com esse problema, preciso ouvir. Mas como foi se trazendo a internet, as redes sociais trouxeram bastante em voga essa questão do autismo, nós hoje podemos ter voz, não só através de leis, mas através de grupos, através que a sociedade perceba que eu ter direito a uma prioridade não é porque eu mereço ou que eu sou melhor do que qualquer outra mãe. É porque eu tenho uma carga funcional e uma carga emocional de trabalho com aquela criança muito maior. Então, às vezes, as pessoas também têm que ter esse olhar de empatia. A empatia, para mim, ela vai começar a ter valor quando todas as pessoas se interessarem pelas questões das crianças especiais, não só pelo autismo.
Eu acho que teria que começar a gente a ter políticas públicas que tragam nas escolas, por exemplo, aula de Libras, que tragam o dia que as pessoas tenham uma conscientização maior, não só palestras, mas eu acho que teria que ter aulas nas escolas para que a gente formasse crianças e cidadãos, que eles olhem já com esse olhar de eles serem também pessoas producentes nessas áreas. Você já viu a série chamada Advogada Extraordinária? Sim. É incrível aquela Sim, série. aquela série. Aliás, é bem falado nisso. É uma série que eu gostei muito, mas é uma série que ela reflete uma coisa que eu tinha um grande problema, né? O que me trazia esse luto do autismo era pensar no meu filho lá na frente no mercado de trabalho. Como vai ser o mercado de trabalho do meu filho que é autista? Se hoje a gente não construir esses passos, se hoje a gente não lutar, a gente luta para ter uma prioridade numa fila. Você imagina para ter políticas públicas que olhem e tragam incentivos. Nós temos, através da lei da pessoa com deficiência, a gente tem também a questão das que as empresas têm um incentivo e elas devem contratar, né, 10%, né, ter essa porcentagem ali de contratação de mão de obra de pessoas especiais. Porque parece ou não, mas nós temos 59 milhões de pessoas com deficiências no país. E nós tínhamos, se não me engano, ano passado que eu tinha feito uma pesquisa, eu acho que apenas 500 e poucas pessoas com carteira assinada. É muito pouco. Entendeu? Então, o mercado de trabalho também, as mães pensam, então, a mãe atípica hoje, ela pensa no todo. Ela pensa no hoje, na criança que hoje tem um acolhimento, mas que amanhã vai ser um adulto que não vai ser olhado com esse olhar, às vezes de empatia, de acolhimento, porque quando é criança, as pessoas falam, ai, olha, ele precisa de cuidado, ele precisa de proteção. Mas quando vai crescendo, e aí? Ele se torna um adulto. Então, o que as mães hoje querem é que os filhos delas sejam adultos funcionais. É isso que as mães querem. Se elas têm os mesmos direitos, né? É uma coisa que eu trago para mim, eu trouxe, eu quero deixar aqui registrado para vocês, é o seguinte, as mães típicas, elas preparam o filho, né, elas para o mundo, né, elas criam o filho para o mundo. As mães atípicas não, elas preparam o mundo para acolher, respeitar e incluir as crianças atípicas. Então a nossa função é muito maior. Porque a gente tem que fazer com que o mundo ao redor aceite os nossos filhos, acolham e respeitem eles como eles são. Porque, uma coisa eu falo, autismo não é doença, tá, gente? O autismo é um transtorno da neurodiversidade. Então, é um transtorno neurodiverso que traz as crianças a serem atípicas. Elas têm problemas motores, elas têm, né, questões de transtornos físicos, elas têm várias questões ali, mas elas são pessoas que precisam de carinho, de acolhimento e de cuidado. E elas precisam ter o diagnóstico fechado. Lembrando que diagnóstico, né, como eu vi de um amigo meu que ele é pai também atípico, ele é muito presente, ele botou uma coisa que diagnóstico não define destino. E eu achei linda essa frase dele, porque é verdade. O diagnóstico ele não define o destino, mas um pai e uma mãe ausente, uma família ausente define. Sim, porque aí a gente olha pra série, né? Claro que é uma série e tal, mas a menina é uma advogada extraordinária. A menina não, ela já é uma mulher, né? É. E ela tem espectro autista, né? E ela conseguiu se desenvolver a chegar ao ponto de advogar e advogar muito bem. Né? Ela usava lá os pensamentos dela e tudo, e conseguia êxito nas coisas que ela fazia. E realmente, quando você falou que vocês, mães, família, né, atípica, tem que preparar o mundo, é uma carga muito maior. Né? Preparar o mundo por quê? Porque essa pessoa, quando ela estiver adulta, ela vai ter que chegar no mercado de trabalho. Como o mercado vai receber ela? Exato. Como já recebe hoje, né? Nós temos um alto índice de desemprego. Sim. Eu vou em algumas lojas de departamento e eu vejo as pessoas trabalhando, né, com o colar. Você já viu nas lojas de departamento?
E eu acho muito legal, apesar de às vezes perceber que eles têm as limitações deles, mas eles estão ali, né, empregados, de repente, talvez o salário ainda não seja bom, mas já tem um salário, porque tem pessoas que não conseguem o benefício do governo e eles estão seguindo a vida deles, né? E talvez por uma insistência da mãe, da tia, de quem seja, da rede de apoio que estava ali junto para que eles pudessem chegar e se desenvolver, e que para mim assim, hoje é o que é mais importante, eles poderem se desenvolver e estar ali, produzindo, fazendo, ganhando o espaço deles, né? Porque realmente para vocês que são mães e pais tem essa situação. Você quer falar uma coisa? Eu ia falar assim, dentro de tudo isso que a Karina falou, a gente fica até emocionado, né? Da forma tranquila e emocionante, né, que a Karina passa as coisas pra gente. Eu tenho assim, eu acho que a grande luta que a gente tem, que a mãe atípica tem, é a questão do realmente de preparar o mundo, dessa transformação da sociedade. E isso passa muito pela questão do convívio. Eu acho que a grande luta da mãe atípica, ela é pelo direito do filho ou da filha, né, ter o convívio social. Assim, de você poder chegar ao teu filho, chegar para ele levar o Benício para qualquer lugar, com certeza que ele não vai ser alvo de discriminação, de preconceito. Você poder levar no cinema, levar no shopping, levar... Eu vou falar só rapidamente, o Mateuzinho, meu filho, Mateuzinho, mas já tem 25 anos, entendeu? Vamos dizer. Mas poderia ter 50, o Mateuzinho, como criança, né? Quando a gente vai no cinema com ele, escrever no cinema, nós vamos preparados. Por quê? Porque ele pode chegar, ele pode entrar no cinema e com 2 minutos, com aquele barulho tudo, ele querer ir embora. Então a gente sabe que ele não adianta a gente ficar fazendo aquela luta para ele ficar perto, porque não quer. Não adianta botar, levar fone. Então a gente entra, às vezes eu entro no cinema, 2 minutos depois eu vou embora. Às vezes a gente entra no cinema e ele vê o filme todo de boa. E às vezes ele no meio do filme quer se manifestar com o que ele está vendo. Quer gritar, quer berrar, quer sorrir, quer bater palma. E as pessoas que estão em volta, é muito difícil que as pessoas tenham essa compreensão de que você tem uma pessoa ali diferente, como diz aquela frase, o diferente é normal, né? Você falou, nós temos uma quantidade gigantesca de pessoas com deficiência, pessoas especiais, e a gente não vê essas pessoas. Essas pessoas, a família enclausura essas pessoas com medo justamente. Eu vi uma reportagem hoje, aqui no Rio de Janeiro, não sei se até comentei no início, que um autista, um rapaz, ele foi espancado na semana passada em Copacabana, e pelo teor da notícia muito simples, ele saiu para andar de bicicleta, um segurança lá naquela onda de justiçamento que nós estamos tendo no Rio de Janeiro, um segurança de uma loja achou que aquela bicicleta era roubada e interpelou o rapaz, só que o rapaz é autista. Pelo que eu entendi da reportagem, ele não conseguiu se manifestar corretamente. Veio um grupo desse pessoal de entrega, de delitos e tal, achando que a bicicleta espancava o garoto, o rapaz. O rapaz chegou aí para o hospital, mas faleceu em função da violência que ele sofreu, espancaram. De repente, aí vem, eu não sei se é, mas vem a importância, para eu te perguntar isso, daqueles cordões, daquele cordão que sinaliza para que a pessoa tenha algum tipo de... que a pessoa é diferente, que a pessoa tem aquele cordão do autismo, né? Tem do autismo e tem de outras questões que a pessoa não é visível, né? Que não são visíveis, justamente para que a pessoa... E eu acho que é necessário para que a pessoa não sofra desse tipo de preconceito, desse tipo de discriminação, e a pessoa acaba perdendo a vida. Olha só a tristeza para a família, né? Então a missão... Essa questão realmente foi lamentável e eu me compadeço da família e de todos, porque não é fácil. A gente tem vivido uma sociedade que ela precisa se preparar
porque não só com questão dos autistas, mas questão de que você sai da sua casa, você foi andar de bicicleta, uma pessoa achou que você roubou, que você fez, e aí gerou todo um transtorno. Então a gente tem que observar essas questões porque tudo começou errado quando ele foi abordado, né? Então a gente tem que observar essa situação, né? A sociedade hoje está tendo muito essas questões de erros de pessoas, de problemas de violência, não só com autistas, mas em geral. Mas essa daí realmente foi uma situação que me toca muito, porque imagina, aquele autista só queria exercer o seu direito de lazer e foi comprometido, ele não tinha como se expressar da forma para informar que ele não roubou, que ele não fez nada de errado, e aí gerou todo esse transtorno, acabou sendo espancado, um absurdo, né? E veio a falecer. Então a gente espera que a gente possa realmente ter políticas públicas que observem isso, né? Que as pessoas aprendam a lidar, aprendam a lidar não só com o autismo, mas a trazer mais informação. Porque as pessoas padecem de informação, eu digo por mim mesma. Eu falo que antes do meu filho ser autista, eu não sabia absolutamente nada de autismo. Eu achava que o autismo era um único grau e era aquele grau do filho do Marcos Mion, por exemplo. Aquilo para mim era autismo. Então, até eu entender que existiam graus, né, diferentes e que existia o nível 1, nível 2 de suporte, nível 3, que é o severo, né? Eu nem entendi essa questão. Então, essas variações. Então, a gente precisa trazer mais informação. Karina, se eu tenho uma coisa hoje que eu achei sensacional, se eu pudesse fazer uma frase de efeito, assim, para poder resumir o nosso podcast hoje, eu diria que foi quando você diz seria o seguinte: enquanto mãe, você prepara o seu filho para o mundo, mas uma mãe atípica é diferente, né? Porque a responsabilidade é dupla. Você tem que preparar o seu filho para o mundo, mas também tem que tentar transformar o mundo para o teu filho, né? Preparar o mundo para receber. Para receber, você tem que transformar esse mundo, né? Vai ser a frase da nossa foto de podcast, doutora Karina. A gente está chegando ao final, né, do podcast de hoje. Eu queria, doutora Karina, te pedir para você fazer suas considerações finais e dizer o que está no seu coração aqui no podcast para as mães e para as pessoas que estão nos vendo e vão nos ver depois, né? Porque o link vai ficar lá no nosso YouTube, no TV YouTube, e também vai ficar um período no Facebook, não é isso, Léo? Então fica um período no Facebook e vai para a TV e YouTube. Então, se você ainda não nos segue, não nos conhece, estamos em todas as redes sociais. Estamos no Instagram através do @podcastfeterge, no Facebook Podcast Feterge e no TikTok também. E aí eu também quero te dizer que nós temos um canal de Fale Conosco, né, que é no nosso WhatsApp, no 21 984 94 81 18, e também temos o nosso site que tem a aba Fale Conosco. O nosso site é o www.feterge.org.br e lá tem a aba Fale Conosco. E também tem todas as nossas informações. Se você também quiser ver a convenção coletiva, tem a aba Convenções Coletivas. Todas elas que são registradas já vão direto para o nosso site. Gente, o telefone toca na hora que a gente está falando, né? Vão direto para o nosso site. Então acesse o nosso site. Comece a nos acompanhar nas nossas redes sociais. Todas as semanas, a partir das 12 horas, nós temos o podcast Feterge, com temas importantíssimos, temas relevantes, com pessoas que vão trazer informação de qualidade para você, né? Você já esteve aqui conosco, é a segunda vez que participa, mas o nosso presidente fez esse podcast, né, doutora Karina? Porque ele queria divulgar para a nossa categoria, em todo o estado do Rio de Janeiro, os assuntos relacionados à categoria e assuntos que são relacionados aos trabalhadores e a todas as pessoas. Então, assim,
nos acompanha nas nossas redes sociais, né? Nós também temos um grupo VIP, né, que você consegue acessar através dos links da bio das nossas redes sociais. Né? Estamos chegando ao final, quero pedir a você, doutora Karina, que você faça suas considerações finais e é isso. Bom, primeiramente dizer que eu gostei muito de ter participado, obrigada mesmo pelo convite. Falar do autismo é sem dúvida falar de um assunto que eu vivo todos os dias na minha casa através do meu filho e trazer para as mães que elas podem sim, elas podem ter uma identidade profissional e elas podem também ser mães atípicas e exercer a sua maternidade atípica. Basta que elas queiram e busquem auxílio. Primeiramente, não deixe de buscar o diagnóstico do seu filho. Se seu filho não está interagindo, se seu filho tem estereotipias, como por exemplo, andar nas pontas dos pés, não se comunicar, não olhar nos olhos, se ele é pequenininho, não fique nessa de que, ele vai falar, cada criança tem seu tempo. Não existe isso. Nós temos marcos de desenvolvimento das crianças. Então, busque ajuda, não se feche. Não é vergonha nenhuma você buscar diagnóstico. Eu acho que a maior vergonha do ser humano é ele ficar colocando barreiras para cumprir o seu papel, como pai, como mãe, como cuidador. Tem uma frase do Einstein que eu li esses tempos e eu queria trazer aqui para vocês, que ela fala assim: tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. Por isso, o universo de cada um se resume ao tamanho do seu saber. Então, que a gente consiga refletir que a gente precisa ampliar o nosso saber e que o conhecimento, ele é transformador. Porque, acima de tudo, se a gente pode levar conhecimento e acolhimento e trazer a inclusão, porque a inclusão, gente, ela não é qualquer coisa. Ela não é só um favor. Inclusão é um direito e as crianças merecem esse direito de se desenvolverem e terem a chance de terem habilidades sensoriais, de vencerem a rigidez cognitiva e de um dia estarem aí no mercado de trabalho, sendo producentes, como nós temos como exemplo de o homem mais rico do mundo, é um autista, Elon Musk. Então a gente tem aí pessoas que produzem, entendeu? Autismo, como eu disse, diagnóstico não significa destino. O que é o destino da criança é aquilo que a gente vai fazer com esse diagnóstico. Então é isso que eu queria deixar aqui para vocês. Busquem ajuda. Obrigado. Cláudio. Felicíssimo aqui de ter a participação da Karina. Acho que foi um podcast especial, entendendo? E parabéns, Karina, aí pela excelente profissional que você é. Parabéns obrigada. aí pela mãe que você é. E parabéns ao Benício pela mãe que ele tem, tá bom? Tá, obrigada. Acertei o nome, Obrigada. Benício, né? Benício. Ah. Tá? Só queria deixar um beijo aqui para minha família que está me assistindo. Também dizer que agradeço a todos aí o apoio, ao pai, ao Guilherme, a minha Guilherme, irmã, forte abraço, nós, Guilherme. todo mundo. Nós tivemos o prazer de conhecer o Guilherme, Guilherme, né? Também. No dia da posse. E te agradecer, doutora Karina, e agradecer por você ter compartilhado com a gente. Eu confesso que o que você falou sobre as pessoas que estão fora começar a olhar, né? E eu sempre tive um incômodo, porque convivo com pessoas que têm crianças que requerem um cuidado muito maior e sei o quanto é difícil, né? Para essa minha amiga, por exemplo, e acredito que seja para todas as outras mães, porque a todo tempo a gente está no metrô e a gente encontra uma mãe com um filho, a gente está na praia, a gente encontra e a gente vê que essa mãe também é, assim, que a mãe é muito especial, né? O doutor Cláudio às vezes fala isso, né, doutor Cláudio? Que essas mães, elas são especiais. E te agradecer por você ter disponibilizado o seu tempo para estar aqui com a gente, né? Agradecer ao Citicom também por ter
Se bem que acho que hoje não era o seu dia de trabalho. Hoje era minha folga. Era só folga. Folga lá, né? Folga lá, mas a Folga gente lá. nunca tem folga, né, doutora É. Karina? Não, melhor falando, folga no plantão, que as pessoas plantão, as né? pessoas pensam que o advogado só trabalha no plantão, né? O advogado trabalha o tempo todo. Não, a gente sempre está trabalhando. Tá sempre trabalhando. E dizer a todos vocês que estão conosco, né, e que é uma coisa que eu penso também, que nunca falte acolhimento. Exatamente. Nunca falte acolhimento, nunca falte o respeito, e que nunca falte essa rede de apoio, que é tão importante para vocês, mães atípicas, né? Porque a gente também sabe que quem cuida precisa ser cuidada, precisa ter um tempinho para si. E foi muito esclarecedor toda essa conversa, porque quando a gente está de fora, a gente realmente não tem como mensurar o que realmente é uma mãe atípica, né? E que para mim eu fiquei muito feliz de saber, de participar, e espero que as pessoas que assistam, né, o podcast depois e quem assistiu conosco tenha tido também essa visão ampliada e possam colaborar de alguma forma com vocês. Exatamente. Tá? E eu quero agradecer, Léo, você por estar conosco mais essa semana no podcast FETERJ. Amanhã tem um podcast de vocês, né? Do Sitcom. Deixa sua rede social também para as pessoas, se elas quiserem te seguir. Ah, tá. Minha rede social é carinaviana.advogada, tá bom? Então, quiser me seguir, eu tô sempre falando também lá. Vão conhecer o Benício na minha rede social. Vamos conhecer o Benício, um fofo. Dá um beijinho no Benício. E até a próxima quarta no podcast FETERJ. Até lá. Obrigada. Tchau, tchau.